Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar o nosso estudo com a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui juntos, mais uma vez. Lembrando que no Evangelho temos muitas advertências de que teríamos dias de tormenta, de tribulações, mas que seríamos acompanhados de perto pelos nossos benfeitores, pelos espíritos protetores. Gratidão por isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, nós encerramos a leitura do nosso estudo na semana passada com a frase que irão servir para todas as situações futuras. Estávamos falando sobre o esquecimento das vidas anteriores. Seguindo. O problema consiste em que, trazendo ainda mais ou menos intactas, persistentes matrizes do mal a que nos acostumamos, nosso programa de vida começa, imperceptivelmente, a desviar-se. Antigos comparsas insistem em arrastar-nos de volta ao crime, aos desatinos dos sentidos, à bebida ou à irresponsabilidade. Faculdades de inteligência ou mediúnicas de que somos dotados são desvirtuadas porque representam formas de poder que ainda não aprendemos a utilizar para servir e sim para dominar e oprimir, a fim de sermos servidos e incensados. É que tais recursos que a lei nos proporciona como instrumentos do progresso atraem um séquito de admiradores fascinados, que de certa forma desejam partilhar das regalias que o poder sempre tem condições de proporcionar àqueles que o exercem. Acresce que se torna mais fácil encontrar aquele que reacende em nós antigas paixões, que estão apenas adormecidas sob as cinzas, do que o companheiro mais experimentado e consciente que se torna desagradável e é rejeitado porque nos recorda deveres e sugere renúncias que não estamos ainda dispostos a praticar. Costumo, em situações como essa, lembrar que sempre nos fica a alternativa de buscar nos evangelhos as inspirações de que necessitamos para encontrar o rumo certo e nele nos mantermos. Mas quem quer saber de evangelho a essa altura, só se for para combatê-lo. Mesmo porque, assegurou-nos esse companheiro espiritual, o combate ao evangelho é recurso do desespero. Não é porque ele é falso, como ficou dito a Lures, mas porque é verdadeiro. O mal, disse ele, contemporiza e se acomoda. O evangelho não. Daí ser aparentemente tão cômodo a esses espíritos desarvorados partirem para a tentativa de criar um mundo à parte, onde as leis de Deus possam ser esquecidas ou desobedecidas, pelo menos por algum tempo. Criado esse bolsão de rebeldia e irresponsabilidade, muitos são os que a ele acorrem para viver a plenitude de suas paixões e de seus desatinos. Sabem que a tentativa é utópica e somente pode gerar mais desacertos, em vez de atenuar os que já se alojam. Há tantos séculos na consciência anestesiada, mas não extinta. Mas quem irá convencê-los de que estão apenas tentando a impossível fuga de si mesmos? Qual a motivação de tudo isso? Uma só: o medo da dor. Todos que ali estão hipnotizados por uma filosofia inviável de vida, sabem que um dia terão de ajustar contas com a harmonia cósmica perturbada, mas, pelo menos, enquanto estão por ali, vivem suas fantasias e alienações. Sabem perfeitamente bem que o território da paz vai ficando cada vez mais distante e de difícil acesso, pois o caminho que leva até lá passa por pantanais e espinheiros,
sobre rochedos ameaçadores, atravessa a aridez dos desertos e se precipita em tenebrosos desfiladeiros, mesmo porque temos de voltar pelo mesmo caminho que percorremos na ida. Fomos valentes para errar, acrescenta o amigo, em seu catártico depoimento, mas somos covardes para enfrentar as consequências do erro. Há, por outro lado, um agravante nesse processo. Retornamos ao mundo onde é muito mais fácil e atraente deixarmos-nos levar pela acomodação com o equívoco do que resistir ao envolvimento e viver com bravura uma existência, senão austera e severa, pelo menos razoavelmente decente e contida. Esse envolvimento sutil do mal atinge também instituições devotadas, em princípio, à difusão de doutrinas autênticas, ao trabalho redentor, à prática do amor ao próximo, porque também elas, as instituições, são dirigidas por seres humanos imperfeitos, quase sempre interessados na busca da projeção e do mando, mais do que no aperfeiçoamento de indivíduos e de coletividades. Isso é válido para as grandes religiões, quanto para as inúmeras seitas que hoje proliferam pelo mundo afora. Por isso, combate-se insensatamente o exercício da mediunidade limpa, ativa, nosso canal de comunicação com os companheiros de jornada evolutiva que moram do lado de lá da vida, ou desvirtua-se sua prática. Dentro de movimentos voltados basicamente para o trabalho do amor, do esclarecimento, da assistência material e espiritual, implanta-se sutilmente o gosto pela ciência, pelo fenômeno, pelas fantasias psicografadas, que acarretam desvios e retardamentos para os que desejam adiar seu encontro com a verdade, e assim espíritos profundamente desajustados, desarvorados mesmo, assumem subrepticiamente posições em que figuram como mentores ou guias espirituais, consultados a cada passo e ouvidos com verdadeira unção e devoção beata. Não que tais espíritos sejam despreparados ou ignorantes, ao contrário, são muito inteligentes e experimentados pela vivência de incontáveis experiências na Terra e no mundo espiritual. Além disso, dispõem de profundo conhecimento das leis divinas que colocam em tudo quanto lhes for possível a serviço de suas paixões. E mais, conhecem o suficiente dos mecanismos da psique humana para saberem onde tocar, que sentimentos movimentar, que atitudes assumir para obter apoio, suscitar interesse e capturar a atenção servil dos incautos e vaidosos. Eles conhecem as motivações de cada um, sabem de suas histórias pregressas, dos seus vínculos de compromisso com este ou aquele ser ou episódio. Fica fácil, por isso, manipular tanta gente, manobrar influências, promover encontros desejáveis e articulações verdadeiramente maquiavélicas. Se falo do Evangelho, disse o Espírito, sou ouvido com aparente atenção e respeito, mas com mal disfarçado enfado. Mas se lhes digo que são maravilhosos, inteligentes, devotados e que os aguardam as glórias da santidade, todos me acham excelente e se deixam levar docilmente. Há, pois, um perigoso desequilíbrio de forças que se opõem, uma vez que a maioria ainda está do lado negativo, puxando a corda com toda a força de seus temores e o empuxo de suas paixões negativas. Que adianta, pergunta ele desalentado, renascer no mundo desses, no qual apenas inexpressiva minoria está realmente empenhada em melhorar? É uma reflexão muito atual, né? Se a gente pensar, esse livro foi escrito em 1979, né? Parece que estamos falando da situação atual no nosso país e no mundo. Eis aí uma dura e crua realidade dentro da qual renascem hoje os nossos filhos e netos. Que programas trazem? Que decisões? Que fraquezas? Que traços mais fortes e consolidados na personalidade?
Que tipo de experiências? Que correções pretendem fazer? O que podemos nós fazer para ajudá-los, evitando que sejam novamente arrastados para mazelas que vieram precisamente para eliminar das suas estruturas psicológicas e éticas? Que tal se conversássemos sobre isso a seguir? Então, próximo capítulo, não é preciso torcer o pepino. Meu livro, A Memória e o Tempo, começa com a narrativa de uma regressão de memória durante a qual a sensitiva descreve o procedimento adotado nos primeiros estágios da iniciação no Antigo Egito. Os testes que ela não apenas descreve, mas dos quais revela alguns segredos, serviam para proceder-se a uma avaliação preliminar do candidato. Se ele fosse aprovado, mesmo assim, ficaria por prazo indeterminado, sob observação atenta e competente, ainda que não ostensiva. Já ficara demonstrado que reunia algumas condições para o ensinamento superior, mas não bastavam as aptidões reveladas nas provas. Muito mais do que aquilo era exigido para que ele fosse admitido ao intenso aprendizado, que implicava severo regime disciplinar. Vencida esta fase, ele era levado a uma câmara secreta onde era submetido à regressão de memória. Habilmente orientado e interrogado, ele mergulhava fundo nos arquivos de sua memória integral, a fim de reunir os dados pessoais necessários ao seu programa de trabalho para a vida que tinha pela frente na Terra. Seus mestres e orientadores ficavam dessa maneira informados de traços predominantes de seu caráter, de faculdades desenvolvidas em existências anteriores, experiências que trazia do passado, tendências a corrigir, conhecimentos e recursos a expandir, tarefas a realizar, preferências por esta ou aquela atividade, compromissos assumidos no mundo espiritual, envolvimento pessoal com personalidades vivas na carne ou ainda na condição de espírito e inúmeros outros aspectos semelhantes. De posse de todos esses elementos, tornava-se relativamente fácil compor um quadro nítido da pessoa e do programa de trabalho que melhor lhe assentava, dentro de seus compromissos e objetivos pessoais e coletivos. Nós, porém, pessoas comuns, vivendo uma época de tumulto ideológico, em que os grandes valores da vida são questionados e o conhecimento de aspectos transcendentais perderam-se ou foram aviltados, como devemos proceder para melhor encaminhamento de filhos, netos, parentes e amigos? A verdade é que não dispomos de condições para fazê-lo tal como no Egito. E ainda que dispuséssemos, a gente fazendo regressão de memória a tantos cruzados ou dólares por vida. Muitas regressões seriam realizadas em pessoas totalmente despreparadas, por outras igualmente sem preparo suficiente e sem qualquer finalidade, senão a mera curiosidade, esta sim gratuita, apenas interessada em saber quem fomos no passado. Como o leitor percebeu, a regressão no Egito somente era feita em pessoas que comprovadamente haviam demonstrado nos testes de avaliação condições suficientes e necessárias ao procedimento. Além do mais, a regressão tinha uma finalidade nobre e específica, qual seja a de levantar uma espécie de mapa psicológico, intelectual e ético da pessoa, a fim de ajudá-la a desenvolver na vida terrena atividades para as quais havia sido programada no mundo espiritual. E mais, em pessoas que houvessem demonstrado estar em condições de tomar conhecimento de eventos documentados na sua memória, sem se perturbarem com as lembranças suscitadas. Nada disso temos condições de fazer hoje, porque, embora recuperada a técnica da regressão em si, que não oferece dificuldade insuperável, não temos à nossa disposição aqueles seres excepcionais, mestres de profunda sabedoria que manipulavam, com notável competência e respeito, os secretos arquivos da mente humana. Por outro lado, o leitor pode estar pensando que, uma vez que nossos filhos renascem, via de regra, com tão rico acervo de experiências e conhecimentos, nada há que possamos ou precisamos fazer para ajudá-los. Nada disso. Podemos sim, e como, e devemos fazê-lo como vimos há pouco,
páginas atrás. Pelo fato de renascer em sua família um espírito como Beethoven, Einstein ou Da Vinci, você iria cruzar os braços desalentado ou indiferente? A verdade é bem outra. Em primeiro lugar, porque passamos todos, em maior ou menor extensão, por um período de recapitulação e reaprendizado, adaptação e preparo. Einstein, renascido, será novamente um bebê chorão, no qual a mamãe vai precisar trocar fraldas, dar de mamar, ensinar os primeiros passos, repreendê-lo por uma ou outra manha e até, quem sabe, administrar-lhe oportunas palmadas na região própria, na hipótese de uma rebeldia maior. É até possível que ele seja sujeito a pesadelos por ter concorrido de maneira tão decisiva para que fossem produzidas as primeiras bombas nucleares. Às vezes nasce também um Mozart extremamente precoce que mesmo aos 4 ou 5 anos de idade, na carne, consegue superar inibições e bloqueios físicos para expressar as maravilhosas concepções que traz no fundo do ser. Aliás, poucos fenômenos constituem evidência tão veemente da reencarnação como a precocidade dos gênios, que já vêm sabendo tudo o que precisam saber. São pessoas que, obviamente, trazem longa e consolidada experiência na atividade que começam a desenvolver, seja no campo das artes, das ciências ou em qualquer outro. Alguém precisou ensinar estratégia militar a Napoleão? Pois ele não sabia disso desde que fora Alexandre ou Júlio César, pelo menos? Quem precisaria ensinar física a Einstein, que, como Demócrito, na Grécia, já falava do átomo? Quem iria ensinar política a Rui Barbosa, que vinha de uma existência fecunda e recente, como José Bonifácio de Andrada e Silva? Seja qual for, porém, a grandeza e a experiência ou maturidade do espírito que vem renascer junto de nós, precisará sempre de apoio no período que está promovendo os necessários ajustes no novo corpo que recebeu dos pais para viver na Terra. O ser humano tem uma longa infância, a maior de todos os animais. Um cachorro com 3 anos é adulto, tanto quanto um boi ou um cavalo. Os pássaros precisam apenas de umas poucas semanas. Os insetos, de horas ou, no máximo, poucos dias. O ser humano com 7 anos ainda é um infante indefeso que não tem nem como alimentar-se adequadamente se for abandonado aos seus próprios recursos. Com a crescente exigência de formação cultural para enfrentar os desafios da competição, numa sociedade em crescente grau de sofisticação, ele ou ela somente estará pronto para o trabalho, em pé de igualdade com seus semelhantes ao se aproximar dos 30 anos, ou além. E quanto isso ocorre, há toda uma estrutura de apoio, uma logística de desenvolvimento físico, moral, psicológico, cultural e social. A criança, mesmo genial, precisa ser orientada, encaminhada e corrigida em suas tendências de agressividade, por exemplo, ou de desleixo, preguiça e indiferença, tanto quanto estimulada a desenvolver faculdades incipientes que não exigem esforço de observação para serem identificadas. Os pais precisam estar atentos, observando com serenidade e tanto quanto possível, sem que a criança se sinta estudada, pesquisada e vigiada como um bacilo ou cobaia de laboratório. Um instrumento preferencial para essa busca é a conversa, a comunicação. Por isso, recomendamos logo de início conversar com os bebês, mesmo na fase em que não têm condições para nos responderem da maneira que gostaríamos, ou seja, também conversando conosco. Pelo menos estarão sabendo o que pensamos a respeito deles e do mundo que nos cerca. Mais do que isso, porém, estaremos abrindo canais de comunicação com eles, tendo acesso ao pequeno cosmos individual que cada um de nós traz consigo. A criança não é dotada de toda essa plasticidade que se proclama por aí, barro macio do qual podemos fazer aquilo que desejarmos. Há quem costume dizer que é de pequeno que se torce o pepino, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Isso não quer dizer, contudo, que a criança deva ser abandonada às suas inclinações, quaisquer que sejam, ou ao reverso.
oprimidas ao ponto de ficarem sem espaço para a movimentação de sua personalidade. É claro que espíritos rebeldes, agressivos, dados à violência ou crueldade, precisam ser reorientados através de um regime disciplinar sem exageradas severidades, mais firme. Fazer-lhes todas as vontades, realizar-lhes todos os caprichos e fantasias, achar uma gracinha, todas as suas demonstrações de falta de civilidade, corresponde a um processo de deseducação que irá contribuir para que se consolidem tendências negativas, já em si mesmas de difícil erradicação. Finalizamos por aqui. Uma semana abençoada a todos. Boa noite a todos. Novamente juntos, vamos buscar algumas reflexões que nos ajudem a compreender, a repensar, a nos posicionar melhor, especialmente nos momentos tão importantes e talvez até decisivos que vivemos. E o Evangelho de Jesus é o nosso norte, é o que sempre nos auxilia, né, como um farol para as nossas vidas. Então vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honra teu pai e a tua mãe, no tema parentesco corporal e espiritual. Porque é muito importante que nós compreendamos como se dão as ligações, as afinidades, a composição da família. Então vamos lá. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, vamos dar uma parada aqui para nós enfatizarmos isso que está sendo dito, que os espíritos que compõem a família, os parentes, sobretudo como parentes próximos, então não só o nosso núcleo ali da família, né, naquele lar, mas também ali os parentes, as ligações que nós temos consanguíneas, que constituem os nossos parentes próximos, normalmente são espíritos simpáticos, que já trazem relações anteriores, e isso nós percebemos facilmente pelas ligações afetivas que temos ali com todos, não é? Ou com um grande número deles. Então percebe-se claramente que essa composição se dá por espíritos simpáticos, inclusive no nosso núcleo próximo ali, pais e filhos. Então nós como pais, como irmãos, como filhos, também trazemos essas ligações de simpatia. Ocorre que nem sempre se traduz por simpatia em relação a todos, é o que vai ser dito agora em seguida. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos um para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, muitas vezes, daí a necessidade que temos sempre repetido tantas vezes, a necessidade do perdão, porque é justamente a ligação por um sentimento nocivo, por um sentimento de raiva, por um sentimento de ódio, por um sentimento destrutivo em relação ao outro, é que fará que surja a necessidade de convivermos numa família com determinadas pessoas para modificarmos esse sentimento. Por isso a importância de
conseguirmos desenvolver ali num primeiro momento a piedade, depois o benefício do perdão que se reverterá em nosso próprio favor, para que não estejamos construindo, a partir dessa dificuldade de perdoar, futuras famílias em que teremos ali sentimentos que não são o que todos nós queremos. Nós queremos estar bem com os nossos familiares, nós queremos nos sentir bem ao chegarmos nos nossos lares, ao adentrarmos nos nossos lares, é o que todos desejamos, mas isso é a resultante de uma construção. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, o que ele está dizendo aqui é que os laços afetivos não nascem da consanguinidade, porque são laços que já são trabalhados, já foram apertados em outras experiências, mas evidentemente que nesse convívio consanguíneo nós vamos desenvolvendo a afetividade e apertando esses laços. Isso não resta dúvida. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue, porque o que determina a afetividade, a afinidade não é o sangue. É isso que ele está dizendo. Porém, podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, é claro que só compreendendo e só tendo esse conhecimento da pluralidade das existências, teremos essa noção de sentimentos que possamos ter em relação aos nossos próximos mais próximos, que são os nossos familiares. Mas o objetivo é que laços afetivos se desenvolvam. É para isso que estamos juntos. E foi dito lá atrás ali que o pai não fornece apenas, os pais fornecem apenas o corpo, mas deve ajudar o desenvolvimento desses que chegam a eles, que chegam até nós, né? Então essa é a proposta. E é muito interessante quando ele fala aqui de espíritos completamente estranhos uns aos outros. Às vezes até por laços com ligação de laços de antipatias. Então, vamos refletir que há situações que nós podemos criar nas nossas encarnações. Por exemplo, nós sabemos que quando nós tínhamos, então, digamos, alguém tem um lar afetuoso, um lar amoroso, no entanto, acaba cometendo o ato do suicídio, né? Evidentemente que nós sabemos que é uma dor muito grande, mas é uma dor aí que nessa situação você pensaria apenas em você mesmo, né? Esquecendo-se daqueles que te amam, daqueles que te apoiam, daqueles que te acolhem. Então, nós sabemos que na grande maioria dos processos de suicídio, ao reencarnar, esse espírito reencarnará num lar estranho. Não vamos colocar isso como uma regra geral, mas é muito, muito comum que ele reencarne num lar estranho, justamente porque ele não deu o valor devido ao acolhimento que ele teve, aos afetos, às manifestações afetivas que ele teve naquele lar. Então ele retorna num lar estranho como prova. Então nós ficamos pensando como deve ser difícil estar reencarnado num lar estranho. O que significa isso? No lar com pessoas com as quais você não tem ligação, você não teve vivência no passado.
E isso é perfeitamente compreensível para quem já leu o livro Memórias de um Suicida, viu lá que num dos capítulos, casais são atraídos durante o sono para uma conversa em que eles são ali convidados uns, convocados outros, dependendo ali da sua necessidade de provações, a receberem espíritos de suicidas que viriam como filhos, com os quais eles não têm ligação de passado. Seria uma oportunidade para eles, por razões, né? Evidentemente que há razões para que isso se dê, é uma oportunidade para o casal que receberá aqueles filhos e uma oportunidade para aquele espírito de aprender a valorizar a família, a valorizar aqueles que estão junto de si, para que numa próxima encarnação, então, possa haver o reencontro com aqueles afetos a quem ele desprezou ou não considerou ao cometer o ato do suicídio, né? Então, acho que ficou clara essa situação de renascer entre estranhos. Não deve ser fácil, porque as afinidades falam alto. Até quando há dificuldades, é muito comum, rusgas ali, mas existe uma coisa muito forte que nos atrai para todos esses, né? Então, a gente percebe claramente na composição das famílias, quando existem ali algumas dificuldades, mas existe um laço muito forte de atração e o prazer de se estar junto. Junto de estranhos, é um trabalho de construção, né, de desenvolvimento da afetividade, de desenvolvimento de sentimento amoroso por aqueles que te acolheram. Então, vamos pensar muito nisso. E o texto continua. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, existem famílias ou parte da família ali que acaba não desenvolvendo esses laços afetivos mais duradouros, que são os únicos que sobrevivem à partida, à morte do corpo, porque são as afinidades. No plano espiritual, o que fala alto são as afinidades, né? Então, até podemos nos lembrar de um dos casos do livro Nosso Lar, de André Luiz, em que ele presencia a conversa de dois espíritos femininos amigos por ocasião da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, e que uma delas estava com muito medo, ela estava ouvindo falar que estava tendo muitas mortes na Terra, e ela estava com muito medo que o seu marido, aquele que tinha sido marido enquanto ela estava encarnada, viesse encontrá-la aonde ela estava. E isso estava causando muita preocupação e receio para ela. Evidentemente que nós concluímos que foi uma encarnação em que não se desenvolveu os laços afetivos, né? Então, são ligações ainda por se acertarem, né? Então, haverá ainda necessidades futuras de reencontros para que isso se acerte, né? Então, fica claro para nós como é bom quando nós desenvolvemos laços afetivos. E como é bom podermos, como tantos exemplos que nós temos nos livros todos que lemos, de famílias consanguíneas que são famílias espirituais e que se encontram do lado de lá, continuam as suas tarefas, as suas lutas, programam para retornar. Então, isso é muito importante, né? E em seguida, nós temos ali, Kardec coloca um texto de Santo Agostinho,
que foi recebido em Paris em 1862, que a mensagem vem como a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então Santo Agostinho coloca: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar, mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisso, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar. O espírito pode estacionar, não pode retrogradar, mas pode estacionar. Por que não pode retrogradar? Porque o que foi conquistado está conquistado, né? Então ele vai para o espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus, quer dizer, para caminhar em direção a Deus, só existe uma senda, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas. É isso que nós temos que ter sempre em mente. É o perdão. É o esquecimento das ofensas. Não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas, permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos deste corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nesta família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. Porque na composição da família é a grande oportunidade do perdão. Se aquele que vem como filho está receoso de encontrar-se com animosidades do passado, que só pensar em estar junto já lhe causa ali um grande abalo, mas ao encontrar uma família amorosa, uma família que acolhe, uma família que o encaminhe para Deus, grandes serão as chances desse passado ficar adormecido. Esse é o propósito, que esse passado fique adormecido e que um sentimento novo brote nesse coração. Mas para isso é preciso que esses pais tenham um comportamento diferente daquilo que tiveram no passado e que gerou esse sentimento nesse que retorna. Essa é a bênção da oportunidade da família, da composição familiar para a qual todos nós, antes de aqui estarmos, somos preparados e, dependendo ali das boas resoluções, se consegue
esse resultado abençoado, por esse convívio, enquanto retornar ao plano espiritual, aquela animosidade pode estar até já desaparecida ou em muito diminuída, atenuada, pelo comportamento, por tudo que ocorreu nesta encarnação, por toda essa oportunidade que se teve. E também temos que frisar, nesses momentos finais, que muitas vezes a ingratidão leva o espírito a renascer num lar estranho. Então, não só o suicídio, mas muitas vezes a ingratidão, sem o suicídio propriamente dito, mas a ingratidão, a não valorização daquele lar amoroso, daqueles afetos que tanto buscaram ajudar, né? Pode levar esse espírito para o seu próprio aprendizado a reencarnar num lar estranho e ter que conviver ali com aqueles com os quais ele terá que aprender a desenvolver afinidades, sentimentos. Então ficam esses aprendizados e pensando também nesse lar estranho e trazendo para esses momentos que vivemos e que temos falado muito aí nos outros vários encontros da semana, porque nós vamos dividindo temas, enfim. Nós pensamos também o que é para o espírito, como Emmanuel já nos alertou lá a caminho da luz, o que é para um espírito ser encaminhado para lares distantes, lares em outros ambientes, no exílio, como se fala, né? Para continuarem ali a sua caminhada. Então imaginem, se é difícil uma encarnação num lar estranho, e a gente ouve muitas pessoas que dizem, eu me sinto um estranho no lar, né? Imaginem se ver num outro mundo, num outro berço, dando continuidade à sua caminhada. Então que fiquem essas reflexões, que agradeçamos a Deus. Bendita oportunidade, Pai. Que tudo possa se fazer claro, dulcifica os nossos sentimentos, Pai. Com muita confiança, tenhamos